Salve você que está nos acompanhando aqui pela TV 61 e pela TV 247. Começamos nesta quarta-feira, 9 de março de 2022, o nosso bate-papo com Hélio Dolly. Como vai, Hélio? Tudo bem? Tudo bem, Negrão? Bom dia para você, para todas e para todos. Tudo bem, tudo ótimo. No bate-papo com o Hélio Dolly de hoje, o Hélio vai comentar aí sobre a guerra que virou uma guerra do petróleo, né? E que levou os Estados Unidos a negociar com a Venezuela, e da descoberta de laboratórios bacteriológicos na Ucrânia, aí uma revelação assustadora, aterradora, que nos traz essa guerra da Ucrânia. Na política local, o Hélio vai comentar aí sobre a aprovação da exploração em terras indígenas, aquela passada de boiada que ele já tinha denunciado no nosso bate-papo anterior, do Arthur Lira, de manter as sessões online, né, para prejudicar aí os debates e a possibilidade de não permitir que essas pautas antipovo, anti-civilização avancem. Então, pelo jeito, está avançando, ele vai comentar sobre isso e falar sobre a questão eleitoral. Tem aí as federações e as alianças à esquerda, né? Reunião hoje do PT e PSOL e da tentativa de federação do PSB, PV e PCdoB, e a pauta geral do Alckmin. No baú do Hélio, ele vai rememorar a invasão do Panamá pelos Estados Unidos em 2009. Hélio Dolly, começou a guerra do petróleo aí, embutida nessa guerra da Ucrânia, e com desdobramentos interessantes, importantes. Essa reunião dos Estados Unidos negociando com a Venezuela é um desses desdobramentos, né? Negrão, como muitos já estão dizendo, né, é uma guerra diferente essa. É quase uma guerra mundial. Só que o teatro de guerra, propriamente dito, é o território da Ucrânia. Mas a guerra está assolando o mundo inteiro, porque a guerra, essa é a guerra militar, vamos dizer assim, essa que se desenrola no território da Ucrânia. Agora, há uma guerra econômica, uma guerra financeira, uma guerra global, que são as medidas tomadas pelos Estados Unidos, por países europeus, outros países como Canadá, Austrália, alinhados com os Estados Unidos, esse chamado mundo ocidental, que são muito graves e que afetam a população do mundo inteiro, né? Então, você, por exemplo, ontem se decidiu não importar petróleo e gás da Rússia. Ora, a Rússia é um grande fornecedor de gás e petróleo para o mundo, é o segundo país, e 40%, se eu não me engano, do gás que vai para a Europa vem da Rússia. Então, isso aí provoca um grande problema, porque, além da escassez do produto, a escassez do produto leva ao aumento do preço. O barril do petróleo teria chegado a 128 dólares, que é muito, e uma certa russofobia que existe no mundo, a ponto de um restaurante de São Paulo tirar o estrogonofe do cardápio. Você vê que no Brasil o ridículo está presente sempre, né? Restaurante tirando estrogonofe do cardápio, é o Augusto Aras exaltando o direito da mulher escolher o sapato que quiser, é o país dos ridículos. Mas, então, esse efeito chega no Brasil, tanto é que hoje uma grande discussão, tanto no Congresso quanto no governo, é como fazer para segurar o preço dos combustíveis. Eu acho que há uma preocupação excessiva com o preço da gasolina. A preocupação maior deveria ser com o preço do diesel, porque, afinal, o transporte público e o transporte de cargas, e transporte público, o transporte de passageiros, o transporte de carga, são movidos a diesel. A gasolina é para nós, que temos carro, que andamos de carro, e que temos um sistema de transporte público muito deficiente, o que muitas vezes obriga a utilizar o carro movido a gasolina. Mas, de qualquer maneira, o governo está tentando encontrar uma solução, principalmente porque está em ano eleitoral. Bolsonaro vai fazer uma reunião
com ministros de Minas e Energia, Casa Civil, para discutir o assunto, e o Congresso está com alguns projetos ali para aprovar, inclusive a unificação do ICMS ou até mesmo um fundo de estabilização para o preço do petróleo. Mas a coisa não se resolve, também não vai ser no estalo. Isso aí são medidas que vão ser tomadas, aplicadas ao longo do tempo, e o efeito é muito grande sobre todo mundo. E, naturalmente, Negrão, quem vai sofrer mais? Os mais pobres. Os mais pobres em cada país vão sofrer os efeitos, como da mesma maneira. Na Rússia, a população mais pobre vai sofrer os efeitos dessas sanções que os países ditos ocidentais estão provocando. Agora, a Rússia também, eles não bobeiam, não, Negrão. Sabe, Negrão, que na Rússia 13% da população está abaixo da linha de pobreza. 19 milhões de cidadãos russos estão abaixo da linha de pobreza. E o governo do Putin já adotou medidas compensatórias para compensar essa população que vai receber quantia, dinheiro, vários outros benefícios, para ser menos afetada por essa situação criada pelas sanções dos Estados Unidos e de outros países em represália ao ataque à Ucrânia. E, por outro lado, Negrão, aí você vê a hipocrisia que rege o mundo, né? Os Estados Unidos procuraram a Venezuela e estão negociando com a Venezuela. Veja só, até agora a Venezuela era o capeta, a Venezuela era uma ameaça à segurança dos Estados Unidos. Fizeram uma palhaçada que o Brasil embarcou nela, de colocar um tal de Juan Guaidó, que é um político medíocre, corrupto da Venezuela, ladrão, corrupto da Venezuela, e que era presidente da Câmara dos Deputados da Venezuela. Ele ter não ter maioria da população, não ter poder, não ter nada. Inventaram esse Juan Guaidó. A imprensa brasileira, como sempre, agasalhou essa bobagem de Juan Guaidó, entrevistas com embaixadora do Guaidó, com gente do Guaidó. E agora, quando os Estados Unidos precisam da Venezuela, porque a Venezuela é uma grande produtora de petróleo, embora esteja com sua produção bastante afetada pelas sanções dos Estados Unidos, que dificultam o reequipamento das refinarias, do sistema produtor de petróleo, mas também por alguns erros internos do governo da Venezuela. Ela não procurou, os Estados Unidos não procuraram o Guaidó, não. Os Estados Unidos procuraram o Maduro para negociar e ver se a Venezuela se afasta da Rússia para fornecer petróleo para os Estados Unidos, substituindo o petróleo russo. E há notícias também, Negrão, de que eles estão querendo fazer a mesma coisa com o Irã. Quem diria, né? O Irã, o símbolo do mal, segundo os Estados Unidos, também é produtor, eles querem se aproximar do Irã. Quem sabe retirar sanções que eles aplicam. O Irã não invadiu ninguém, a Venezuela não invadiu ninguém, mas sofrem sanções. Em nome de quê? Democracia, direitos humanos, papo furado. Eles já esqueceram democracia e direitos humanos e agora eles querem o petróleo. Eles querem compensar isso aí. Então, Negro, nós estamos numa guerra, vamos dizer assim, uma guerra de tipo novo, sabe? Uma guerra em que ela não se dá apenas no campo militar, ela se dá no campo da economia internacional, das finanças internacionais, e ainda vamos ter que aprender muito com ela, porque são situações muito novas. Uma coisa é você adotar sanções contra Cuba, contra o Irã, contra a Venezuela, Nicarágua. Outra coisa é você adotar sanções contra a Rússia, uma grande potência mundial. Então, vamos ver no que vai dar isso. Agora, continua a hipocrisia, né, Negrão? Você vê que há poucos dias os russos disseram que encontraram documentos, encontraram informações, à medida que eles estão ocupando o território ucraniano, da existência de pesquisas bacteriológicas na Ucrânia, laboratórios de pesquisa bacteriológica. Aí, primeiro, um silêncio, depois negativas, agora a subsecretária de Estado para Assuntos Políticos dos Estados Unidos, a Victoria Nuland, que teve um papel muito nocivo na Ucrânia antes
período anterior à guerra, ela admitiu que os Estados Unidos financiaram laboratórios biológicos, de pesquisa biológica na Ucrânia. Olha aí a coisa parecida, que está com medo dos russos destruir esses laboratórios, causar... Ora, ela está com medo por quê? Porque lá eles trabalham com antraz, com cólera, quer dizer, é guerra bacteriológica mesmo, e ela está com temor do que possa acontecer. Então, você vê armando, preparando a Ucrânia para confrontar a Rússia. Não é confrontar a Rússia, invadir a Rússia, que seria absurdo, mas para ter ali um país aliado nas fronteiras com a Rússia, né, nas fronteiras com a Rússia, reprimindo a população de origem russa em seu território. Né? Imagina se fosse o contrário, se a Rússia tivesse colocando laboratórios de pesquisa bacteriológica, mísseis, e armando um exército na Venezuela ou em Cuba, ameaçando os Estados Unidos. Ou que fosse no México, ou que fosse no Canadá. Estados Unidos certamente não aceitariam. Então, continua vigorando em todo esse processo o duplo padrão moral e a hipocrisia, inclusive na nossa imprensa, inclusive na nossa mídia, que continua fazendo aquela torcida, do jeito que a gente fala, viu, Negrão, que os comentaristas esportivos fazem a torcida para o Flamengo, a nossa imprensa torce vigorosamente pelos Estados Unidos nessa guerra. Exatamente, Hélio. Hélio, o que me chama muita atenção é que eu acho que esse ponto que você tocou, que a gente já vive uma guerra mundial e esses desdobramentos aí dessas sanções, eu tenho refletido muito sobre isso e imaginado assim, a Rússia não é qualquer coisa, né? Não é qualquer país, né? Não desprezando uma Venezuela, desprezando Cuba, não é isso, mas assim, a importância econômica que tem, né? Então, assim, a questão do petróleo está aí, a questão do gás vai afetar a Europa muito, muito sensivelmente. E eu fico até assim, só para emendar para você, concluir para você fazer sua análise, assim, Facebook, Netflix, assim, todo mundo está deixando a Rússia como se estivesse deixando uma ilha ali do Pacífico, né? Não sabe a importância que tem, e que a Rússia também tem suas redes sociais, tem toda a sua indústria cinematográfica, a indústria de streaming e tudo mais, né? Então fica assim, eu sei que chega até ser engraçado. E aí eu fico imaginando assim, o dia seguinte, né? Como vai ser? Como é que esse povo vai voltar? Né? Porque eles vão querer voltar, é mercado, né? É um grande mercado, e não é só a Rússia, é a Bielorrússia, são os países aí na influência da Rússia, e também a China, né, que 1 bilhão e 200, 300 milhões de pessoas, né? Enfim, eu fico imaginando isso, né? Essa guerra aí, todo mundo achando que tá sendo o bambambam da história, como você mencionou lá, o cardápio que se retira lá, um prato supostamente de origem russa. Eu não sabia que o estrogonofe era de origem russa, eu pensei que fosse italiano, mas, enfim, queria que você analisasse um pouco isso, né? Porque a gente não está lidando com qualquer coisa, né? Negrão, a Rússia, além de ser uma grande potência militar, mais do que potência econômica, é o primeiro país em área territorial do mundo, é um país com uma população muito grande, com uma história muito complexa, e uma história de luta no século XX. Né? Tanto a Revolução, em 1917, como a postura da Rússia na Segunda Guerra Mundial, fundamental para derrotar os nazistas, é uma coisa que nós aqui no Brasil fomos muito influenciados pelo cinema americano, pelas produções americanas, pelos livros americanos, pela imprensa submissa aos Estados Unidos. Para nós, o grande vitorioso da Segunda Guerra foram os Estados Unidos. Os americanos são os heróis. A gente quase não ouve falar da participação da Rússia. A Rússia foi fundamental. Se a Rússia não tivesse resistido à invasão do seu território pelos nazis, depois não tivesse ido até Berlim, a Segunda Guerra Mundial poderia ter um desfecho diferente. Né? Também, tudo bem, a presença dos Estados Unidos também foi fundamental, mas não dá para desprezar a presença da Rússia, inclusive as perdas russas de milhões e milhões de russos. Né?
Então, mas eles estão jogando nisso. Agora, esquecendo também que tem a China, como você lembrou. E a China é aliada da Rússia. Eles anunciaram formalmente, né, os dois, eles estão aliados. E a Rússia tem uma capacidade aí de tentar resistir. Agora, Negrão deu de novo aqui que está instável. O que acontece é o seguinte: o Zelensky já anda falando em negociar, né? Já está admitindo negociação. Hoje vão negociar, aí a Ucrânia aceita ceder parte do seu do Donbás, talvez aí reconhece a independência da Crimeia, que já está com a Rússia, talvez algum território, não sei, estou especulando. E diz que não vai entrar no OTAN. Acaba a guerra. Negrão, no dia seguinte eles começam a voltar para a Rússia, porque negócio é negócio. Imagina se o americano vai desprezar negócio num país com a população, com o mercado que a Rússia tem. No dia seguinte, eles estão voltando para lá. No dia seguinte, a Alemanha, que eu comentei isso, com o governo social-democrata do Scholz, é mais submisso aos Estados Unidos do que no governo democrata cristão da Angela Merkel, né? Muito mais, hoje, mais submisso aos americanos, os social-democratas alemães. Eles estão lá no dia seguinte pedindo para reabrir o gasoduto, o Nord Stream 2. Então, é um momento, né? Agora, vai depender do desenrolar de tudo isso aí. Né? Então, por exemplo, a Ucrânia, por que não se faz um plebiscito na Ucrânia para decidir se eles querem entrar ou não querem entrar na União Europeia? Até acho que se fizer um plebiscito no território em que não há uma grande presença de cidadãos de origem russa, pode-se ganhar a União Europeia. Agora, tem que ser um plebiscito limpo, não pode ser como foram as últimas eleições na Ucrânia. As últimas eleições na Ucrânia foram fraudadas, partidos de esquerda foram proibidos de participar, o Partido Comunista foi proibido. Então, aí não é eleição livre, não é a democracia que alguns jornalistas nossos colocam, a democracia ucraniana contra a autocracia russa. Não, a Ucrânia não é democracia, tirem isso da cabeça. A Ucrânia não é uma democracia. Mas se tiver uma fiscalização internacional, liberdade de manifestação, todas as correntes poderem se manifestar de maneira igual, não haja fraude, um plebiscito pode resolver o problema, mantendo a autodeterminação do povo ucraniano para decidir os seus destinos, que é o que a gente deve defender sempre. Cada povo deve decidir o caminho que quer seguir. Agora, decidir de uma maneira democrática, de uma maneira transparente. Isso aí pode ser um caminho. Aí, Negrão, no dia seguinte o McDonald's está de volta para Moscou, para São Petersburgo, todos esses que saíram de lá vão voltar, e o imbecil do restaurante de São Paulo vai poder servir o estrogonofe de novo. Exatamente. Vamos voltar para o Brasil, Hélio. A movimentação política aí está se afunilando, muita movimentação, né? Mas antes de entrar na questão política eleitoral, vamos tratar aí dessa boiada que está passando, né? A aprovação da exploração em terras indígenas avançou bastante. E como é que está isso aí, Hélio? Você cantou a bola no programa passado, né? Está perigoso. Arthur Lira passando a boiada, e um dos principais temas aí da pauta é esse, né? Está perigoso, viu, Negrão? Está perigoso porque eles estão formando uma maioria, o Arthur Lira está manobrando com a ajuda do Ricardo Barros, que é o líder do governo, e parte-se de uma mentira, viu, Negrão? Isso é grave. Parte-se de uma mentira. Qual é a mentira? De que fazer mineração em terras indígenas vai possibilitar a produção de potássio, a exploração do potássio, que é um dos fertilizantes que pode faltar no agronegócio brasileiro devido a essa guerra econômica com a Rússia. Então, parte-se dizer, a guerra é um momento favorável para aprovar esse projeto, porque o potássio está lá nas terras indígenas. É mentira. Pesquisadores, inclusive da Universidade Federal de Minas Gerais, já mostraram o seguinte: primeiro, o Brasil tem reserva de potássio até o fim do século. O Brasil não precisa explorar o potássio de terras indígenas para ter potássio até o fim do século. Segunda mentira: 2/3 do potássio que existe no Brasil estão fora da Amazônia, não estão na Amazônia. 2/3.
Um terço que está na Amazônia, 10% está em terras indígenas. Olha só como é que eles mentem. 10% de um terço está em terras indígenas. E são em terras indígenas ainda não demarcadas e protegidas pela FUNAI. Então, quer dizer, parte-se de uma mentira para cometer um atentado não só aos povos originários, aos indígenas brasileiros, como ao meio ambiente, favorecendo as empresas exploradoras, favorecendo garimpeiros. Um escândalo que a Câmara dos Deputados está prestes a aprovar. Agora, em contraposição a isso, Negrão, hoje nós temos aqui em Brasília o que se espera seja uma grande manifestação em defesa da terra, colocando não só essa pauta contra a mineração em terras indígenas, como diversas outras pautas ambientais, dessa boiada que, desde o Salles, o governo Bolsonaro passa ou tenta passar, com a presença de artistas, liderada pelo Caetano Veloso, mas com presença de vários artistas, várias entidades, e vai haver uma manifestação hoje lá em frente ao Congresso Nacional. Então, o Arthur Lira está aí manobrando, está fazendo o jogo sujo dele, certamente ganhando muito dinheiro. O Arthur Lira não faz isso de graça, está ganhando dinheiro de cassino, dos lobbies, né? De cassino, de mineradoras, está fazendo o caixa dele para a eleição e talvez eu acho que ele devia fazer caixa para fugir do país depois da derrota de Bolsonaro. Porque se bobear, ele vai preso junto com Bolsonaro. Está sem som, Negrão. Eu não estou te ouvindo. Deu uma pequena travada aqui. Minha conexão aqui está muito... Está picotando um pouco o seu áudio e o seu vídeo. Hélio, vamos para a questão eleitoral, né? Hoje é um dia importante para essa definição das federações e das alianças, tem reuniões aí, PT e PSOL, a tentativa de federação do PSB, PV e PCdoB, e o destino partidário de Alckmin, né? Dentro desse caldo todo aí. Na verdade, Negrão, são dois fatos, vamos dizer, importantes. Ontem teve uma reunião do Alckmin com o PSB, com o Carlos Siqueira, que é presidente do PSB, aí houve uma não sintonia. O Carlos Siqueira disse que o Alckmin vai para o PSB e o Alckmin logo depois disse que não está decidido ainda, que ele vai estar com Lula, mas não decidiu se vai para o PSB. Mas, em secundário, eu acho que o Carlos Siqueira talvez tenha antecipado, tudo indica que o Alckmin vai para o PSB. Aí, qual é a situação que você tem? Hoje, Negrão, é incrível, mas olha só, pela primeira vez, as direções do PSOL e do PT vão se reunir para discutir as eleições de uma maneira organizada. Só hoje, pela primeira vez. Agora, o PSOL está fazendo federação com a rede. O PT está fazendo uma federação que ele quer que seja com PSB, PV e PCdoB. Agora, muita gente no PSB, e hoje tem uma reunião dessa federação, desses 4 partidos, PSB, PT, PV e PCdoB. Tem uma reunião hoje que o Carlos Siqueira convocou. Então, há uma expectativa dupla em relação a essa reunião. Tanto pode ser por Carlos Siqueira dizer, olha, vamos continuar a federação dos 4, como pode ser por Carlos Siqueira, olha, nós não vamos estar na federação, nós vamos apoiar o Lula, vamos nos coligar para apoiar o Lula, mas não estaremos na federação. Então, por isso que eu digo, hoje é um dia importante. Primeiro, esse entendimento com o PSOL, para ver se realmente o PSOL vai apoiar o Lula. E segundo, essa permanência ou não da federação dos 4. Essa federação dos 4 pode se transformar numa federação dos 3, participar dela. Então, assim, nós temos um prazo, Negrão, até 2 de abril para as coisas se definirem mais claramente. Porque é o seguinte, 2 de abril, até lá espera-se que já se definam quais são as federações para que o TSE as aprove até o fim de maio, e é o prazo para se filiar a partido. Todo mundo tem que decidir agora para que partido vai. Depois de 2 de abril, está preso, é refém do partido. É uma falha da legislação brasileira. Você está refém do partido.
Você fala assim, eu fiquei no partido tal porque eu sou candidato a governador desse partido. Aí, depois do 2 de abril, o partido resolve te dar um golpe, fala assim, você não vai ser nosso candidato mais não. Nós mudamos de ideia. Você não tem mais caminho, porque você não pode mais mudar de partido, depois de 2 de abril. Então, até o fim do mês, nós vamos ter essas definições todas e essas reuniões de hoje podem ajudar bastante aí o caminho ir se definindo. Só um pouquinho, tem um barulho aqui onde eu estou. Alguém com a Você furadeira tá... aqui. Vamos então para o baú do Hélio, né? No baú do Hélio de hoje, ele vai rememorar a invasão do Panamá pelos Estados Unidos em 1989, desculpa. É importante essa série que o Hélio traz aqui no baú para mostrar essa hipocrisia aí, né? De todo mundo, né? Estados Unidos, quando quer invadir, invade e ganha aplausos, né? Hélio, como é que foi? Você estava onde em 1989? Você acha que você estava na campanha do Lula, né? Ainda não, porque a invasão, eu acho que eu já estava assim, invasão, não, o Lula, porque o segundo turno da eleição foi 27, exatamente, eu estava na campanha do Lula, no segundo turno, porque no primeiro turno eu estava trabalhando no jornal Estado de São Paulo, eu era coordenador de política. Mas aí, quando o Lula e o Collor foram para o segundo turno, eu fui para São Paulo trabalhar na campanha do Lula. E, se eu não me engano, foi depois, se eu não me engano, o segundo turno foi no dia 17 de dezembro de 1989. A invasão do Panamá começou no dia 20 de dezembro de 89, então foi logo depois. Eu sei, Negrão, que na época eu não acompanhei muito essa questão da invasão, claro, eu não acompanhei pela imprensa, eu não me liguei diretamente a acompanhar isso, mas foi mais uma dessas invasões, das inúmeras invasões que os Estados Unidos fizeram em vários países, inclusive vários países da América Latina. Chamou Operação Justa Causa, Negrão. E foi o velho estilo americano. Você sabe que o Canal do Panamá era um território americano que dividia o Panamá em dois, né? Você tinha a zona do canal, que era um território americano, porque o canal foi inaugurado em 1914, foi construído pelos Estados Unidos, que ficaram lá com uma faixa de terra, bases militares, inclusive a famosa Escola das Américas, que treinava os torturadores dos exércitos e das polícias latino-americanas para reprimir as ameaças comunistas no continente. A Escola das Américas era lá antes. Lá foram formados vários torturadores brasileiros. Torturadores chilenos, brasileiros, argentinos, uruguaios, bolivianos, peruanos, foram formados na Escola das Américas. Então, o que fizeram? Os Estados Unidos fizeram um acordo para devolver a zona do canal ao Panamá. Esse acordo foi muito criticado nos Estados Unidos. Ele foi feito pelo então líder do Panamá, o Omar Torrijos, né, que era uma figura bastante popular no Panamá, e o Jimmy Carter, o presidente Jimmy Carter, fizeram o chamado Tratado do Canal, para devolver a área, o Panamá, até o ano 2000. Só que isso aí criou um problema interno dos Estados Unidos, porque os republicanos e vários democratas foram contra o tratado feito pelo Carter, que era um democrata. Esse canal, Negrão, tem 77 quilômetros de extensão, né? Então, ele cruza do Caribe até o Oceano Pacífico. Então, Negrão, depois do Carter veio o Reagan, e o Reagan não concordava com aquela entrega do canal. O presidente, né, desculpe, o Bush, o George W. Bush, não concordava com a entrega do canal. Então, ele inventou pretextos para invadir o Panamá. Por quê? Porque quem liderava o Panamá, quem mandava no Panamá, era um general, Manuel Noriega, que não era, embora tenha sido, era um cara da inteligência, e ele tenha sido dos órgãos de inteligência do Panamá e um aliado da CIA,
ele era um aliado da CIA, comprovadamente ele colaborava com a CIA no Panamá, ele começou a desagradar os Estados Unidos desde 83, quando ele assumiu mais poderes no Panamá, né? Então, os Estados Unidos, ele tinha várias coisas complicadas, ele era acusado de um homicídio de um líder político lá, ele era acusado de ter fraudado a eleição que ele ganhou, de tráfico de droga. Assim, havia muita onda em torno dele, não sabia exatamente o que era verdade, nunca não se comprovava. Depois ele foi condenado. Os Estados Unidos usou essa desculpa, para ter o pretexto para invadir o Panamá. Qual era a desculpa? Que a Justiça do Panamá tinha condenado Noriega por tráfico, a Justiça dos Estados Unidos, desculpe, condenou Noriega por tráfico de droga. Aí o que aconteceu? Em vez de pedir a extradição do Noriega, que é o caminho legal, não, vamos lá pegar o Noriega. Não vou pedir extradição ao governo do Panamá, porque o governo do Panamá não vai dar a extradição do Noriega, a justiça americana o condenou. Então, o que a gente faz? A gente vai lá e invade o Panamá, né? A solução fácil dos Estados Unidos. E vamos lembrar que, desde 79, tinha um governo de esquerda na Nicarágua, ali logo ao lado, né? Era a vitória da Frente Sandinista de Libertação, em 69, liderada pelo Daniel Ortega, que é hoje, de novo, o presidente da Nicarágua. Então, começou a ter vários conflitos entre Panamá e Estados Unidos. Uma hora, eles resolveram invadir o Panamá. Foram 26 mil homens e mulheres, né? mil militares americanos que invadiram o Panamá. Eu vou resumir a história por causa do horário. Foram 26 mil que invadiram. As Forças Armadas do Panamá tinham 12 mil militares. Então, você vê que já invadiu com uma força monumental. E não teve essas preocupações que os Estados Unidos têm em relação aos ucranianos, não. Bombardearam mesmo, mataram mesmo. Né? Foi vamos dizer assim, foi um morticínio mesmo de civis no Panamá. Eu tenho os números aqui. Olha, foram cerca de 3.500 civis panamenhos que morreram. 3.500 civis panamenhos, 314 militares panamenhos, morreram 23 militares americanos e um civil americano. Então, você vê a desproporção dessa guerra. Né? Um procurador dos Estados Unidos, o Ramsey Clark, depois disse que foram 4 mil civis mortos, mas o número que geralmente se fala é de 3.500 civis. Então, foi um massacre, bombardearam. Tem um bairro lá na cidade do Panamá, chamado Chorrillo, se eu não me engano, que foi um massacre. A polícia entrou lá, massacrou a população. E aí, Negrão, aí só te corrigir um pouco, a ONU condenou, viu, Negrão? A ONU condenou igualzinho condenou agora. Eu anotei aqui os números, foram 75 votos condenando a invasão do Panamá pelos Estados Unidos, contra 20 que ficaram do lado dos americanos. Entre eles, naturalmente, a França, o Reino Unido, ficaram lá, apoiaram a invasão americana. E 40 abstenções. Então, você vê, para o tamanho da ONU na época, foi um resultado, claro, houve mais voto contra do que teve agora, né, em relação à Rússia. Mas foi um resultado muito negativo para os Estados Unidos na ONU. Depois a Organização dos Estados Americanos também condenou. Mas, olha, ficou por isso mesmo. Ninguém falou em Tribunal Internacional de Haia, massacre de civis, ninguém se preocupou com cidadãos panamenhos, né, que eram vítimas, porque eles foram lá prender Noriega. E aí, para terminar, Negrão, que o nosso tempo já foi, só para condenar um fato interessante. O Noriega se escondeu. Foi impossível resistir a essa força avassaladora dos Estados Unidos, que, como a gente viu, sem Granada, eles mobilizaram o que mobilizaram para pegar uma ilha de 96 mil habitantes. Imagina o Panamá, que ainda tinha a zona do Canal e tinha as tropas americanas já ainda estacionadas na zona do Canal, porque o tratado ainda não tinha se consumado, né? Então, imagina o massacre que foi. Aí o Noriega acabou, ele se asilou na Embaixada do Vaticano. Olha só, o direito internacional protege
o asilo e protege as embaixadas. Primeiro, os Estados Unidos invadiram a embaixada da Nicarágua. Olha só, né? Esses paladinos de defesa, isso ninguém lembra, né? Os paladinos do direito internacional, dos direitos humanos, invadiram a embaixada da Nicarágua porque a Nicarágua tinha um governo de esquerda na época. Eles temiam que a Nicarágua se transformasse numa nova Cuba, né? E quando ele entrou no Vaticano, na Embaixada do Vaticano, o Vaticano pediu para tirá-lo do país. Sabe o que os Estados Unidos fizeram, Negro? Eles cercaram a Embaixada do Vaticano, a chamada Nunciatura Apostólica. Eles cercaram a embaixada e colocavam 24 horas por dia música pesada, rock pesado, tocando a toda altura, perturbando não só a embaixada e o pessoal da embaixada, como todos os moradores da vizinhança, que não aguentavam mais aquele cerco militar à embaixada e a música tocando. E acabou que o Noriega foi entregue a eles. E o Noriega foi preso e mandado para os Estados Unidos, onde, se eu não me engano, cumpre pena até hoje. Se eu não me engano, ele está cumprindo pena nos Estados Unidos até hoje. Então, não só violaram a Embaixada da Nicarágua, como isso também é uma violação à Embaixada do Vaticano. Não é embaixada de qualquer país, não, é do Vaticano, da Igreja Católica Apostólica Romana, que cedeu e entregou o Noriega. Então, você vê, Negrão, acho que a gente poderia fazer uma série assim, a hipocrisia made USA. Né? Perfeito. É um país que cultiva a hipocrisia nas suas relações internacionais. Perfeito, vamos fazer essa série. Na verdade, a gente já está, de certa forma, fazendo, né? Vamos prosseguir. Esse aí, era rock que colocaram lá em volta da... Isso era rock. Era rock. Demorou quanto tempo para entregar o Noriega? Deixa eu ver se eu tenho esse dado aqui, Negrão. Não, sei lá, foi um dia, 2 dias, 3 dias? Não, foram vários dias, Não, eu só queria fazer um comentário rapidinho aqui, porque se fosse sertanejo universitário, teria entregue em 10 minutos, né? Teria. Eu mesmo saía com a mão para cima no dia seguinte. Mas foram vários dias, Negrão, foram vários dias. Acho que ele só foi entregue em janeiro, e a invasão começou em dezembro, começou dia 20 de dezembro, ele só foi entregue no início de janeiro, quando aí os Estados Unidos, então, terminaram a invasão. Perfeito, vamos então continuar. Eles alegaram aquilo tudo, a prisão do Noriega, proteção dos cidadãos americanos, proteção da zona do canal, todas aquelas mentiras que os Estados Unidos sempre inventam para poder invadir outros países. Mas passamos muito do horário, né? Mas vamos então continuar essa série, né? A hipocrisia aí dos Estados Unidos. E a gente encerra aqui o nosso bate-papo com o Hélio de hoje. Você que está nos assistindo aí pela TV 61 ou TV 247, todos aqueles procedimentos aí para impulsionar o nosso canal, se inscreva aqui na TV 61, na TV 247. Vamos impulsionar, compartilhar aqui o programa Bate-Papo com o Hélio. Um abraço para todo mundo. Obrigado, Hélio. Tchau.